Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, ao lado de 5 mestres da nossa literatura: Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha. Que time, hein? Esses 5, eles fazem parte do que nós estudaremos agora, que se chama pré-modernismo, que é o primeiro conteúdo de terceiro ano, que é o primeiro conteúdo do PAS, e não à toa você chegou agora na sua aula 1, beleza? A primeira coisa que tem que te chamar a atenção... Opa, calma galera, fiquem aí, eu é que vou voltar para o meu lugar, mas para fazer isso aqui, ó. Primeira coisa que tem que te chamar a atenção é... Prestou atenção que eu coloquei... Chamar a atenção, prestou atenção, né? Primeira coisa que tem que te chamar a atenção é, vocês atentaram ao fato de que eu coloquei estilo de época entre aspas. Claro, você é meu aluno, você não vai cair no peguinha. Pré-modernismo não é um estilo de época. Essa é a jogada. Não é. Romantismo é estilo de época, realismo, quentismo também não é, hein? Quentismo é período histórico, classicismo, trovadorismo, barroco, realismo, naturalismo, modernismo, tudo isso é estilo de época. Lá no primeiro ano, quentismo é o período histórico e pré-modernismo é uma demarcação que a teoria literária construiu, mais especificamente um crítico literário que a gente vai olhar e estudar. Então o ponto aqui é o seguinte: o pré-modernismo não é, anota aí, o pré-modernismo não é um estilo de época. Esse é o nosso primeiro ponto. Então não é uma denominação. Por que não é uma denominação? Porque nenhum desses 5 aí tem elementos em comum. Claro, assim, como é que eu posso dizer isso? Na verdade, os 5 não compartilham os mesmos elementos em comum. Então, alguns deles, vamos falar aqui de classes sociais mais baixas, beleza. Monteiro Lobato fala, Lima Barreto fala, mas não é a lógica do Augusto dos Anjos, não é? E por aí vai. Então, eles são autores do que a gente chama de fase de transição. Tanto em questões do Enem quanto do vestibular e do PAS, fique atento, porque desses 5 aí, ó, Augusto dos Anjos e Lima Barreto, esses 2 são autores do PAS, tá? Então, nas questões, a palavra transição é a palavra-chave, beleza? Vamos começar aqui, então, nossa viagem para entender esse momento. E só para você encaixar, todas as obras do PAS que dizem respeito a vanguardas europeias, os 2 textos do Kafka, Franz Kafka, O Médico Rural e A Próxima Aldeia, são de 1917, o momento em que estamos aqui nos antecedentes da Semana de Arte Moderna e no pré-modernismo. Beleza? Então vamos olhando aí e entendendo que período é esse. Deixa eu sair daqui e deixar só essa rapaziada aí da bela barba e do belo bigode, hein? Ó, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. Quem são essas figuras? Figuras que o Lima Barreto aborda no seu Triste Fim de Policarpo Quaresma, de um período conhecido como República das Espadas. Tá? Então, quando falamos de república, temos um ponto intrigante, beleza? Aqui vocês já sacaram que eu estou voltando um pouquinho no que vai ser o marco do nosso pré-modernismo. Quem é o marco do pré-modernismo? Ele, Euclides da Cunha, né? Autor de Os Sertões, obra máxima da nossa literatura, que é de 1902. Euclides da Cunha, que era militar, inclusive, e Os Sertões, que é um livro
que é o marco para o início dos nossos estudos em literatura do pré-modernismo, mas é uma obra que retrata a Guerra de Canudos, em que ele escreve sob a influência do jornalismo, já que ele era correspondente do Estado de São Paulo, designado pelo governo e um homem muito culto, né, que tinha uma vastíssima biblioteca e erudição. Então ele coloca aspectos literários como influência também. Antes disso, temos que entender o que foi esse momento. Essa República da Espada, ela não foi um período tranquilo não, tá, gente? De 89 a 94. Né? Daqui a pouquinho, um pouquinho depois disso, nós temos Canudos, a Guerra de Canudos. Nas suas 4 incursões lá, né, no sul da Bahia, no Arraial de Belo Monte, do governo. O que a gente tem? Revolta da Armada, Revolução Federalista. Então, o que a gente começa a entender nesse momento? O Brasil estava numa certa ebulição, né, em questões sociais muito, muito complexas. A literatura do pré-modernismo vai refletir de certa maneira isso, tá bom? Seguindo aqui na nossa análise do momento, quem que estava aqui, né? A partir então de 94, né? Todo mundo lembra que Proclamação da República é 89, aí temos esses dois, né? Aqui, como a gente observou, que são militares, né? Mas quando que a gente tem, então, no Brasil, alguém que virá como um certo representante, não é, de camadas sociais? O Prudente de Moraes. Então, assume em 84, ele é o que vai abrir a chamada República das Oligarquias, que vem depois da República das Espadas. Marcelo, eu estou jurando que você vai ficar falando de literatura e tal, mas nesse momento... Para entender o pré-modernismo, você vai ter que entender essas questões históricas. E bizu. Enem e Paz, mais até do que o vestibular, Enem e Paz fazem conexões desse momento com história, hein? Fique bastante atento. Já caiu coisa do pré-modernismo na prova de humanas do Enem. E a UNB bota os seus itenzinhos de história junto com a rapaziada aqui do pré-modernismo, tá? Então... Por isso que eu estou fazendo essa aula interdisciplinar. Se você não lembra de algumas dessas coisas que eu estou mostrando, né? Então, putz, Marcelo, não lembro dessa história aqui de Proclamação da República. Nossa, não lembro de Canudos, não lembro. Você vai fazer, como eu dou a dica lá no vídeo para aproveitar melhor videoaulas. Você pausa, anota, você já vai atrás, dá uma papirada, fala, caramba, República das Espadas, Google, ah, foi isso, deixa eu colocar esses pontos aqui, aí volta pro vídeo e segue, tá bom? Se você está assistindo e tem coisas aí que você não está lembrando, o que você deve fazer? Você deve ir atrás, tá? Deverzinho de casa já, beleza? Então, seguindo aqui com o nosso Prudente de Moraes, uma bela barba, né? Talvez você lembre mais facilmente da expressão República Café com Leite, né? A gente geralmente associa só Minas e São Paulo, mas não esqueça do Rio Grande do Sul, tá? E qual que é o lance aqui, né? O leite de Minas e o café de São Paulo, né? Por isso que os cafeicultores são figuras chaves aqui. Oswaldo de Andrade era filho de cafeicultor, Tarsila do Amaral era filho de cafeicultor, o Paulo Prado, que é um grande adepto aí da arte moderna e o cara que conseguiu o Teatro Municipal era cafeicultor. Então, São Paulo ali tem isso muito forte, né? E aí, esse poder político dos fazendeiros, ele passa a ditar os rumos do Brasil nesse momento. Brasil esse que tem um caldeirão social.
Ao mesmo tempo que eu tenho uma massa gigantesca de negros, ex-escravos, recém-libertos, por conta da proclamação da abolição da escravatura em 1888, um ano antes, o Império ele vai até o limite, né? Cai a escravidão e cai o Império também, o Brasil Império. A gente tem um caldeirão em ebulição, uma massa de negros que fica marginalizada porque não vão conseguir facilmente uma colocação, não é nem a colocação, uma colocação, né, em termos profissionais, porque as pessoas não queriam pagar os negros para fazer o que eles faziam de graça. Muitos voltam ou permanecem nas fazendas, meio que aceitando continuar na sua condição de escravos, mas o Brasil vem numa dinâmica de embranquecimento da população. Quem tem uma memória boa do que vocês viram no ano passado, pintura A Redenção de Cã. Digita no Google aí que você bater o olho nela e vai lembrar. Eu até podia ter colocado ela, né, no slide, agora que eu falei aqui. Mas eu preferi trazer o quadro do Antônio Rocco, do italiano aí, Os Imigrantes. Então o que o governo está fazendo? Está facilitando a vinda dos europeus para cá, dando subsídios e condições que não eram dados aos escravos, numa lógica de, né, eles vão ter até técnicas que os nossos escravos não têm. Mentira, era uma lógica do embranquecimento da população, das teorias raciais que vigoravam nessa época, né? E aí esse processo da vinda dos imigrantes, ele dialoga com uma dinâmica acelerada de urbanização. São Paulo vai encabeçar muito isso. São Paulo era muito rural aqui, tá? Estou destacando São Paulo porque a gente daqui a pouco chega nos antecedentes da Semana de Arte Moderna, que é a aula posterior a essa, né? E então esse era o Brasil da época. Os operários que eram majoritariamente imigrantes, começa a surgir uma classe média, ou seja, gente que vai começando a deter aí comércios, meios de produção, minimamente e tal, mas os negros, aqui ó, marginalizados, né? E aqui é um dos cernes do pré-modernismo, tá? A República, ela não chega efetivamente a garantir as transformações que se espera com a implementação dela, né? Pelo contrário, na verdade, né? Os contrastes se acentuam, aí você passa a ter uma elite endinheirada, né? E que detém o poder. Então tá aqui, né? Principalmente os fazendeiros, né? E os que já estavam começando com as primeiras fábricas. Olha como a gente é atrasado, né? O processo de industrialização de 2 séculos antes da Europa, da Inglaterra. Então a gente tem uma oligarquia rural muito poderosa, muito cheia da grana, camadas sociais que não são favorecidas, porque também o imigrante não tem uma vida fácil, não. Canaã do Graça Aranha, que é uma obra de 1902, está falando disso, da imigração lá no Espírito Santo, pelos alemães, e como a vida era complicada para eles também, né? Então essa dinâmica social, ela é um problema. Olha a quebradeira aqui na foto, né? De São Paulo. O Rio passa por isso também, por conta do Pereira Passos. Então a quebradeira aqui, por isso eu sempre gosto de falar isso. Quando você lê o Cortiço do Aloysio Azevedo, obra-prima do naturalismo, a gente fica com a impressão que o sonho do João Romão é ter um cortiço. Não é ter uma pedreira. O grande negócio era ter uma pedreira. Por quê? Porque as cidades estavam sendo literalmente destruídas e reconstruídas com aquelas largas avenidas, os grandes prédios, grandes para a época, né? Prédios e tal. E essa foto aqui, ela procura ser um registro disso, né? Peguei essa foto aqui no acervo fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo, para esse registro
desse momento chave aqui, né? Então, Sul e Sudeste num desenvolvimento gigantesco, Nordeste numa lasqueira total, né? Por conta, sobretudo, do declínio dos engenhos de cana-de-açúcar. Não é à toa que o romance de 30 foca no Nordeste, quando a gente chega na segunda geração modernista, né, de 30 a 45, onde que a prosa está concentrada? Aqui, né, no olhar do Nordeste. E enquanto, olha a vista aí do Teatro Municipal, belíssimo, né? Teatro Municipal de São Paulo, beleza? Onde vai acontecer a Semana de Arte Moderna, que é um evento que tem tudo a ver com essa tentativa de modernização de São Paulo. Esse é o caldeirão dessas questões sociais, políticas, econômicas, revoltas pelo Brasil, manifestações de camadas desfavorecidas. Esse é o caldeirão desse período chamado de pré-modernismo. Coloquei uma charge do Leônidas Freire falando da revolta da vacina, como isso foi visto na época, não é? Porque ao mesmo tempo dizia-se que era parte do processo de higienização da população, e mais uma higienização que tinha uma coisa social, né, de tirar essa galera dos centros, jogar para a periferia. É daí que surgem o que a gente vê hoje, né? É daí que surgem as favelas. Esse processo de favelização do Rio de Janeiro, ele é resultado disso daí, né? Então, é sempre bom dar uma olhada nas charges da época, porque o Enem adora, né, cobrar charge. E vocês vão vendo que eu vou ficar, né, girando em torno de algumas delas. Eu estou mantendo o texto do lado, deixa eu passar aqui visualmente pelas charges, né? O Oswaldo Cruz, veja como ele foi visto, né, nessas charges como esfolador do povo, né? Esse aqui é o Zé Povo. Então olha a lógica da ignorância, né? Na visão desse cara que foi um grande responsável por uma revolução da saúde no Brasil, maravilhoso Oswaldo Cruz aí, né? Mais uma vez, olha a ebulição, né? O Oswaldo Cruz é esse aqui, ó, esse aqui, de médico, né? A vacinação obrigatória dele, até o sol, né? Tá olhando com uma cara assim de, vamos lá, vamos botar para quebrar aí. Então vejam que ele deixa, né, todo mundo apavorado, aí os políticos ali juntos, né? E a vacinação está acendendo um pavio, né, de uma revolução. Essa charge é muito boa, né? Outra charge aí. Ah, não, essa aqui eu tenho que falar. Essa aqui eu tenho que falar. Uma das questões do... Olha como o brasileiro... Vou até tomar uma água, tintim, da aprovação. Olha aí, ó. Vamos lá. Essa eu tenho que falar. Então, nessa lógica da higienização, o governo e as prefeituras começaram, né, Rio, São Paulo, principalmente, a pagar por ratos. Por quê? Porque eles não davam conta da limpeza aí, né, desse saneamento. Então, tô querendo levantar uma graninha e tal, vamos lá, vamos, chama a rapaziada aí e vamos caçar rato na rua. A gente junta aquele monte de rato, leva e a gente vai receber uma grana por rato. Aí o brasileiro é tão fuleiro, literalmente, que essa charge aqui satiriza em 1904 o quê? As pessoas que começaram a criar rato. Então começaram a surgir as fazendas de ratos. Olha como são as pessoas. Criar rato para levar os ratos para ganhar a grana, né? E mais um olhar aí para a época, agora por fotos,
Se eu falei da revolta da vacina, eu não posso deixar de falar da revolta da chibata, né? E todos esses elementos sociais vão refletir-se na produção literária brasileira. Volta lá no início. Olha aí, meus colegas aqui. Então, vamos lá? Monteiro Lobato vai falar das queimadas e a partir disso cria a figura do Jeca Tatu. Lima Barreto vai falar da República das Espadas, no seu triste fim de Policarpo Quaresma. Aqui o Monteiro Lobato, o Jeca Tatu vai aparecer em Cartas, depois em Contos e por fim no Urupês, né, de 1917. Lima Barreto, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, que só sai livro em 1914, em folhetim 1912. E o Graça Aranha e o Euclides da Cunha vão escrever suas obras em 1902 e ambas falando de questões ligadas ao que a gente está vendo aqui. Mencionei o Graça Aranha com a imigração para o Brasil e as questões que ele vai trazer, inclusive, de influência do naturalismo, e o Euclides da Cunha nos sertões, né? E um ponto interessante da turma aqui, do pré-modernismo, é que o pré-modernismo é uma designação para encaixar esses 5 autores e seus 5 primeiros livros. Então, o pré-modernismo é uma designação para 5 obras. Eu, do Augusto dos Anjos, que é um poema, que é livro de poemas, livro de poemas. Urupês, Monteiro Lobato, livro de contos. Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um romance, do Lima Barreto. Canaã, do Graça Aranha, que é um romance. E os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um relato histórico, né? Na verdade, não é uma obra literária. Mas é um livro tão difícil de classificação. Ele é sociologia, antropologia, literatura, jornalismo, história. Ele é muitas coisas. Então, toda essa gama de tensões sociais se faz presente na literatura dessa galera, exceto do Augusto dos Anjos, beleza? Exceto do Augusto dos Anjos. Então, lembrando mais uma vez, não estamos falando de uma estética literária, né? É isso mesmo, olha aqui. E eu trago para vocês, então, não só uma foto muito forte, né, de quando o Lima Barreto estava internado para tratamento aí de bebedeira, de alcoolismo, né? Lima Barreto e Augusto dos Anjos a gente vai falar bem nas aulas deles. Eu trago aqui quando vai surgir, então, décadas depois, porque esses autores, eles eram considerados em sua época como autores, cada um dentro de estéticas já vigentes, né? O Augusto dos Anjos, até pouco tempo, até uns 20, 30 anos, não, 20 não, 30, 40 anos atrás, ele aparecia em livros, 30, porque eu fiz o ensino médio, meu livro do ensino médio, trazia ele como simbolismo. O Lima Barreto era encaixado em realismo, o Graça Aranha em naturalismo, o Monteiro Lobato em naturalismo e realismo e o Euclides da Cunha na literatura. E não se estabeleceu uma conexão forte dele com a literatura. Até que chegamos, né, no Tristão de Ataíde. O Tristão de Ataíde, pseudônimo aí do Alceu Amoroso Lima, então décadas depois, quando ele vai analisar essa produção do início do século XX, ele enxerga isso daqui, que de certa maneira eles já estão começando a romper com as estéticas do século XIX, mas já antecipavam coisas do modernismo. Como que ele vai perceber isso depois de passado o modernismo da primeira geração? E ele ali no meio da segunda geração começa a pensar isso, né? Então, nesse sentido, o pré-modernismo, ele funciona, né? Tá aqui, ó, pré-modernismo, beleza? O pré-modernismo, ele funciona como uma transição entre, vamos colocar aqui, ó,
ele funciona como uma transição entre as estéticas do século XIX, realismo, romantismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Então esses autores eles não rompem, não procuram romper totalmente com isso, pelo contrário, eles mantêm muito disso. Quem vem para romper são os modernistas, ao mesmo tempo que eles antecipam tendências que virão a ser vigentes do modernismo. Muitos deles, de certa maneira, até atentos, né, ao que está acontecendo lá fora, porque o modernismo lá fora já está rolando, né? Então, nesse sentido, o pré-modernismo não se configura como uma estética literária, e sim como uma transição. Ele vai englobar esse período de 1902 a 1922. Mas lembrando que Euclides da Cunha e Graça Aranha lançam seus livros em 1902. Beleza. Augusto dos Anjos, seus livros, um de cada, tá? Augusto dos Anjos lança o seu de poesia chamado Eu em 1911 para 1912. O nosso Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, sai em 1914. E o Monteiro Lobato, com seu Urupês, em 1917. Então são 1, 2, 3, 4, 5 livros que servem como base para o que é o pré-modernismo, né? Opa, acabei de ver aqui uma falhazinha. Espera aí. Calma. Cancela. Ixi, não vou conseguir voltar. Não vou conseguir voltar. Tá bom, descartar. Lá vamos nós. Mas vocês pegaram, né? As anotações aí. Deixa eu só corrigir aqui, porque eu digitei errado, hein? Tá ali 1902. Pronto, aí agora nada funciona. Tudo volta a funcionar. Pensamento positivo é isso. E quem sabe faz ao vivo. Então, é ano de 1902, tá, gente? E Marcelo não tinha anotado todas as coisas. Então, volta e anota, porque sumiram todas as anotações, ó. Volta e anota aí, tá? Então, o marco inicial é 1902 e a Semana de Arte Moderna é o ponto, né, de virada. E os Sertões, o ponto de abertura aí. Beleza? Olha o nosso Euclides da Cunha, um belo bigode. Bigode era a onda, né, do momento aqui. Todo mundo tá de bigode, ó, um bigodinho ralo aqui do Lima Barreto. E nosso outro autor, Lima Barreto, autor do Paz, e o nosso outro autor, né, o Augusto dos Anjos. Olha aí, esse do poema A Lágrima. Opa, deixa eu diminuir um tiquinho aqui para não atrapalhar ali. Esse do poema A Lágrima, que a gente vai analisar já na sequência aí, tá? Então, para fechar, o que a gente entende? Não tem uma linha ideológica comum, estética, dominante de todo mundo, mas diversas tendências desses autores, beleza? Então, a UNB cobrando, seja o Lima Barreto, seja o Augusto dos Anjos, lembre-se de todos esses detalhes aí, tudo bem? Queridos, muito obrigado pela aula, por esse passeio aí, que também teve muito de história, e até o próximo episódio.